Podcast. Ei, meu nome é Rafael Oliveira, esse é mais um QuestioneCast, o podcast do Estima TV. E nessa noite, uma noite muito bacana, eu estou aqui com quem? Com Célia Ferreira, tudo bem, minha amiga? Tudo bem, Rafael? Saiu até que enfim, né, Rafael? Agora foi. Agora foi. Agora ninguém segura. Não, jamais. Pois aqui no QuestioneCast sempre trago pessoas que têm algo a dizer, né? E a gente traz para fazer aquele questionamento, né? Vem, fala, a gente... Eu faço umas piadinhas de leve de vez em quando, né? Tudo com a licença aí. Na medida do possível, né? Vão que prende as pessoas hoje em dia, né? Então vamos lá. Vamos pro próximo aqui, vamos pro questionamento, né? Eu vou fazer um questionamento aqui logo de cara, né? Porque do nada aqui no QuestioneCast a gente, né, já chega questionando. Eu sei que você trabalha, né, em múltiplas funções, e você traz aqui pra gente sempre, vai trazer algum conteúdo relacionado a quê? A saúde? Bom, Rafael, a saúde mental, né? Saúde mental, que é um tema muito relevante. Hoje nós estamos vivendo em uma era, né, em um tempo de muito adoecimento mental. Então, falar de saúde mental tem cada vez mais sendo muito importante, né? Falar sobre isso, sobre essa temática. Aqui, né, onde a gente mora, cidade pequena, cidade de montanha, Espírito Santo, um lugar pequeno e carece bastante aí da atenção aí voltada para a saúde mental. Muito bom. E no caso a gente, muitas pessoas não se preocupam muito. Acho que saúde é a gente chegar, minha cabeça doeu, estou com minha saúde está sendo, estou gripado, minha saúde está baixa e tal. Mas e a saúde mental? Como é que é o sintoma? Fala pra gente. Bom, tem uma frase, Rafael, e não só eu como psicóloga, mas acredito que você também já deve ter ouvido muitas pessoas dizerem assim, e psicólogo? Eu não sou louco. Né? Então é uma frase muito famosa, eu não sou louco, eu não sou doida, quem vai em psicólogo é doido. Então, as pessoas elas procuram muito o atendimento, seja saúde mental, seja qualquer outra área específica, para fazer uma correção em vez de fazer uma prevenção, né? E quando se trata assim de saúde mental, quais os sintomas, né? Como você mesmo perguntou. Veja, quando a pessoa identifica que ela não está conseguindo lidar sozinha com uma determinada situação, com sofrimento emocional, com angústia, esse é o momento dela procurar ajuda. Né? Então, os sintomas, quem vai conseguir identificar ali que não está sendo legal, não dá para continuar sozinho, tá pesado, tá difícil, é a própria pessoa. Porque talvez um sintoma para mim não é o mesmo para você. Então, é muito individual essa questão de entender quais os sintomas. Né? A gente sabe que na classificação lá das doenças, dos transtornos mentais, das doenças, enfim, tem os sintomas, mas talvez esse sintoma para alguém seja não tão relevante como seja para mim ou como seja para outra pessoa. Assim, fisicamente, eu observo que hoje existe o teste do pezinho. Aquele teste a gente vê na TV falando e tal, que diz que pode prevenir muita coisa. Até qual a relevância desse teste? Então, na realidade, assim, esse teste acontece logo quando a criança já nasce, né? E o que eu acho mais importante é como que a ciência tem avançado sua tecnologia a cada dia, né? Como que a ciência está se preocupando antes mesmo da criança se desenvolver em descobrir possíveis doenças. Então, com certeza, cada avanço da tecnologia, cada passo que a ciência dá é muito importante aí para a área da saúde, não só física, mas também da saúde mental. Veio aqui, né, outra psicóloga, colega sua e tal, e a gente falou sobre terapia.
que era muito importante essa questão. E, tipo, quando é que eu devo, assim, me sentir... Eu tenho que procurar essa ajuda, eu tenho que procurar essa terapia, a partir de que momento? Pra já. Eu não tava falando de mim, não, mas valeu. Pra agora, Pra pra agora. ontem, né? Na realidade, o que eu considero e falo o que é um processo terapêutico? É isso aqui, ó, o encontro. Né? É uma conversa, é um relacionamento de paciente, de psicólogo. Então, qual que é a minha recomendação? Antes de qualquer coisa, não esperar apenas o sofrimento chegar, a angústia chegar, mas como meio de prevenção. Né? Se você vê que tem uma necessidade de alguém que te escute, sem julgamento, alguém que te ouça, alguém que te entenda, né? Isso é importante. Não esperar estar lá no fundo do poço, não esperar estar na pior. Mas antes mesmo, né? Antes disso, pode estar procurando ajuda, o tratamento psicológico. Bacana, observo que é muito importante, eu sempre ouço, né, vocês psicólogos falando sobre terapia importante, procurar ajuda profissional importante. E aí a gente, no dia a dia, a gente vai trabalhando, aí já chega à noite, no outro dia acorda de novo, trabalha. Como é que a gente tem que fazer para parar um pouco para fazer isso? Qual o passo assim que a gente tem que... porque, igual você falou, né? A gente espera remediar, né? Do que prevenir. Exatamente, né? Hoje mesmo eu tive um atendimento com um paciente e uma das coisas que a gente conversou foi sobre isso, né? Se priorizar, porque nós estamos em um tempo onde as pessoas estão muito aceleradas, né? E tem o Augusto Cury que ele fala sobre esse pensamento acelerado, né? A síndrome do SPA, né? Do pensamento acelerado. Então as pessoas estão o tempo inteiro correndo, 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 trabalhando. E muitas vezes, nesse período que ela está trabalhando, ou ele está trabalhando, é sempre em função de agradar alguém, né? Sempre em função da busca do reconhecimento, seja profissional, seja no meio familiar. E vai passando um tempo que as pessoas vão se perdendo. Né? Deixando de se cuidar, deixando de se priorizar, deixando de ter o seu tempo, a sua individualidade, o seu momento, e isso vai desgastando. Né? Então, futuramente, ela vai necessitar aí de uma ajuda, de uma medicação, vai ter um desgaste muito grande na vida. Eu vou fazer um questionamento aqui do nada, me passou aqui pela cabeça. Estamos aqui para isso. Você vê uma pessoa e tal, e ela é uma pessoa super calma. Mesmo assim, ela pode ter um pensamento acelerado? Pode, né? Pode ter um pensamento acelerado, porque, veja, às vezes você não vai ver uma reação no corpo, né, da pessoa, né? Tem gente que aparenta ser mais tranquila, mas quando você vai ali atender, vai conversar, você vê que a mente está a 1000 por hora, né? 1.000.000 por hora. E no corpo você não vê essa reação, né? Aquela agitação, mas somatizando, né? Ela vai ter algum tipo de dores, alergias, que vai dar para perceber que ela vai estar ali sim, com seus pensamentos bem acelerados, desorganizado também. Né? Então, nem sempre dá para você observar no olho, porque uma das coisas do psicólogo não é o olhar, o principal do psicólogo é o ouvir. Então, você consegue identificar e observar se aquele paciente tá ali com aqueles pensamentos acelerados, desorganizados, através da conversa, escuta, diálogo, e aí consegue identificar e trabalhar ali junto com o paciente para uma boa organização mental. Eu fiz essa pergunta porque conheço algumas pessoas, né, que aparentemente são assim, calmos e tal, mas o pensamento é a 1000 por hora, sabe? Vou falar quem é não, mas... Nada de você, né? Nada de mim, jamais. E eu acho interessante esse assunto e observo hoje que a gente está vivendo num mundo assim
mais tecnológico. A gente trabalha em cima disso, a tecnologia, os dias de hoje. E eu observo que na internet, online, a gente tem assim muitos testes que fazem, tipo, você tem um TDAH, você é autista, você faz aquele teste, ele te diagnostica ali, basicamente. O que você acha desse método aí? Os testólogos, Os né? testólogos. Então, infelizmente, muitas pessoas acabam se autodiagnosticando, né? Inclusive por causa das redes sociais, da facilidade de ir na internet, né? Fazer aquele teste rápido, né? Só que o ser humano, ele tem a sua subjetividade, ele é único, né? Então, é muito importante isso. Entender que uma pessoa, ela tem a sua individualidade. Então, um teste, ele não vai determinar, né, o que aquela pessoa tem, né? Mas vai dar alguns indicadores, né? Mas a minha indicação é procurar mesmo um profissional capacitado, que vai estar ali num ambiente propício, né, para estar fazendo um teste. Não só um teste, né, mas está fazendo uma avaliação psicológica mesmo, através da escuta, da ética, do profissional e do manejo técnico ali com o paciente. Até o ambiente conta, né, na hora de fazer o teste, não é isso? Ótimo, perfeito, Rafael. Você falou algo sensacional. Um ambiente sem ruído, sem nenhum tipo de barulho, onde a pessoa se sinta ali mais à vontade, acolhida, né? Então, o ambiente onde o indivíduo está ali exposto a um teste psicológico, ele é fundamental, ele é muito importante, ele conta muito ali para o resultado final do teste. Falando de tecnologia ainda, vamos falar aqui sobre, hoje em dia tem a luz branca, que a gente sempre utiliza. Através, quem usa tecnologia, basicamente vai estar perto do rosto. Isso influencia até que ponto ali, e até que quantidade a pessoa pode utilizar e tal. Tem uma descrição assim detalhada, uma porcentagem, alguma coisa? Então, o que a gente observa aí, principalmente as crianças, né? Muito excesso de tela, né? Dessa luz branca. E pode-se ver que é provado cientificamente o tanto que essa luz, esse excesso de tela pode prejudicar, né, tanto a visão, né, física, tanto aí o rendimento escolar. Porque quando você está de frente para uma tela, seu cérebro ele fica em estado de alerta. Então, para ele, você está ali durante o dia, né? Não vai entender que é à noite, porque aquela luz está ali direcionada ali para os olhos, para a retina. Então, vai entender que é durante o dia. Então, o cérebro vai ficar hipervigilante, você não vai conseguir dormir, vai ter insônia, rendimento para a criança na escola vai ser baixo, né? Então, é recomendável tela não muito tarde da noite, 8, 9 horas, pouco tempo durante o dia, o máximo aí 2 horas por dia. Isso é o que os cientistas, estudiosos aí falam e realmente aí traz muita influência, né? Sem contar o conteúdo, né, atrás dessas telas aí que, né, é bastante assunto aí para um podcast. E eu vou te perguntar aqui sobre uma questão de responsabilidade. Nós hoje vivemos num mundo tecnológico e a responsabilidade deve ser de quem ali para limitar as crianças, né? De estar ali todo o tempo na tela. Essa responsabilidade é de quem fornece esse serviço ou é dos pais? Olha, veja, né? É difícil para os pais controlar isso, né? É muito difícil. Você vê que os pais, eles trabalham, né? Tem sua vida, tem sua rotina, é cansativo, né? Então, tem pais que eu atendo, faço orientação parental, e eles falam como que é difícil retirar a criança ali das telas, porque tem a correria do dia a dia deles. Uma das formas que consegue um pouquinho ali de sossego para fazer as atividades do lar é deixando a criança ali nas telas, né? Mas eu não diria que é a responsabilidade ou talvez a culpa dos pais, né? Porque, coitados dos pais, eles sofrem muito porque
A criança bagunçou na escola, é os pais. A criança tá dormindo na escola, é os pais. A criança tá agitada, é os pais. Então, os pais são culpabilizados por muitas coisas. E, às vezes, não é os pais. Às vezes, é que a criança, ela desenvolve daquela forma, né? Mas é importante, sim, os pais tá ali acompanhando, o quanto mais cedo possível, retirando ali o acesso às telas. E graças a Deus hoje, né, proibiu o celular na escola, né? Então já contribuiu bastante aí essa ação, esse avanço aí que foi muito importante. Eu fiz essa puxadinha justamente porque algumas pessoas devem saber, né? Trabalho ali com internet, gosto muito, a gente fornece e a gente coloca ali para a pessoa a tecnologia. Aí a partir disso eles começam a utilizar ali o serviço e tal, e aí a gente para pensar, né? Até quando e tal. Inclusive, né, a Speed Telecom ela fez um projeto muito bom que sobre um projeto para a família. Então ele tem ali no plano ali disponível, né, para ter um limite ali de conteúdo para as crianças. Eu achei muito interessante isso, mandar um alô aí pro pessoal da Speed Telecom, né? Talvez vocês conheçam a Célia lá na Speed Telecom, né, pessoal? Pois é, em parceria aí com a Speed, né? A Speed Telecom, já tô aí há mais ou menos 14, 15 anos aí trabalhando junto e realmente, né, a gestão ali da Speed Telecom visa isso também, né? As crianças sendo protegidas, né? E falando de proteção, Rafael, nós vivemos em uma sociedade onde as crianças estão muito desprotegidas, né? Então é importante, né, os pais terem o acesso, né? O celular da criança. Você vê hoje criança de 3 anos tem um celular e uma senha, né? 3, 4 anos de idade. Não, os pais têm que ter acesso. O celular de uma criança é desbloqueado, né? Porque o problema não é o celular em si, né? O problema é das pessoas que fazem o uso dele, né? Maldade. Então tem muitas pessoas ruins por trás de uma tela de celular e que os pais, você pai, você mãe, precisa estar observando, né? É importante isso, observar onde o seu filho está vendo, o que ele está vendo ali dentro daquele celular, né? Naquela tela, seja no YouTube, que jogo que ele está jogando. Então é importante acompanhar, verificar, joga junto com ele, verifica o que ele está mexendo, porque tem muita gente que usa assim dessa inocência dessas crianças para fazer algo de ruim com elas. É isso. E também tem aquela questão do algoritmo. Às vezes tem alguém na casa ali, acessa algum tipo de conteúdo. Aí vai passando, daqui a pouco cai na mão da criança. Então aquele pode ser. Tem que ser. As crianças tem que ser crianças, né? Isso, toda a vida. Então, acho muito interessante essas medidas para que isso, né, não venha a acontecer um problema de saúde mental. Boa essa frase que você falou. Criança tem que ser criança, né? Hoje está com muita exigência, né, na vida da criança, né? Exige muito da criança com 9 anos de idade ela ser uma criança que vai lavar, passar, limpar a casa, né? E a criança tem deixado de ser criança. Hoje está vendo muita criança adultilizada, né? Você olha para uma criança de 9 anos, mas quantos anos você tem? 9, 8, né? E você acha que é um adolescente de 15, 16, né? Então a criança ela tem que ser criança mesmo, a criança ela tem que brincar, a criança tem que fazer coisas de criança, porque, né, o celular acaba, né, as telas que a gente está falando, acaba acelerando esse processo da criança. Então ela deixa de ser criança e começa a entrar nesse mundo adulto, que é um mundo muitas vezes perverso. Você falou sobre a criança e tal, e eu lembrei ali que nós temos ali um estatuto, que ele rege ali leis, ele trabalha em cima das leis e tal. E qual é a relação, assim, com o pessoal da saúde mental, no caso? Qual é essa relação? Tem algum acompanhamento? Tem alguma ligação ali em algum atendimento que se faz? Como funciona? Tá. O estatuto seria o ECA, né? Isso.
da criança, do adolescente. Então, assim, nós psicólogos, nós temos um código de ética, né, do profissional de psicologia. Então, existe uma ligação, sim, entre o código de ética, entre o ECA, o Estatuto da Criança, que é o sigilo. Né? Nós atendemos criança, por exemplo, e mantemos o sigilo com a criança, mesmo diante dos pais. Então, olha que interessante, mesmo a criança tendo seus pais como responsáveis, nós temos um sigilo com a criança. Qual o momento que nós quebramos o sigilo, que aí entra o ECA, né? A proteção da criança e do adolescente? Quando a criança ela está correndo algum risco de vida, quando os direitos delas estão sendo violados. Né? Então, quando a criança, a gente ali dentro do atendimento descobre algum tipo de violência, como por exemplo a negligência de algum dos genitores, algum tipo de violência, né, sexual, quando a gente identifica, né, aí o ECA vai dizer e vai assegurar essa proteção da criança. E o Código de Ética vai também dizer que nós temos que quebrar o sigilo quando essa criança se encontra em risco. Então, desse momento, há uma junção aí dessas dois, o Estatuto da Criança, tanto com o Código de Ética do profissional de psicologia. Eu lembrei ali sobre o ECA, porque quando eu era assim criança, teve uma feira de ciências na época. E aí a gente estudou um monte de artigo. E até hoje eu lembro, assim, poxa, ela tinha que preservar, no caso. Ele não pode, tipo, aparecer em foto numa cena de crime, um exemplo. São coisas que protegem ali a criança, adolescente. Nós fizemos ali alguns desenhos e tal. E isso até hoje eu lembro e eu observo que tem ali muitas regras. A gente só ouve falar mais sobre essas leis quando acontece assim alguma catástrofe, né? Algum problema. A gente não vê ali muito assim esse estatuto muito ligado. Assim, a gente vê assim campanhas, é muito pouco, eu não vejo muito. Aí por isso que eu quis chamar um pouco a atenção como é que é essa relação, né? Sobre esses dois trabalhos, que eles basicamente se completam, não é isso? Sim, sem dúvida. Em nossa cidade a gente tem aqui muitos setores, não é isso? Como é que faz ali pra gente conseguir, por exemplo, eu preciso de uma terapia. E como eu faço para conseguir fazer? Fala pra gente. É fácil? Bom, a porta de entrada do SUS, né? Hoje eu sou psicóloga aqui do SUS, é a unidade de saúde, né? A antiga UBS, que hoje é ESF, Equipe Estratégia de Saúde da Família. Então, a estratégia de saúde da família é a porta de entrada, né? A UBS, a unidade, seu postinho do lado da sua casa, né? Onde ser referenciado, é a porta de entrada. Precisou, percebeu que está necessitando de um acompanhamento psicológico, o SUS, ele oferta atendimento psicológico, procura a unidade de saúde mais próxima da sua residência, onde você está referenciado, e voluntariamente solicita lá o atendimento psicológico, que eles vão realizar os devidos encaminhamentos. Vou fazer uma pergunta aqui, um questionamento que é meio assim tosco, mas vou falar. Por exemplo, eu tenho uma criança na casa, né? E ele, tipo, não sai da tela do celular ali. Ele tem esse problema, e a mãe, o pai, eles observam. É viável levar? Até de que idade se leva para o psicólogo? Como funciona isso? Bom, qual que é a idade? A idade que perceber que a criança está tendo alguma certa dificuldade, o cotidiano dela está sendo comprometido, a saúde mental dela está sendo comprometido. Eu tive uma paciente com 2 anos de idade, né? Então, com 2 aninhos de idade, eu atendia uma paciente. Então, ela tinha ali uma dificuldade, né? Tinha algumas questões ali relacionadas ao autismo. Então, a partir de que a família identificar, né, que está tendo ali algum tipo de comportamento, que esse comportamento está comprometendo o sono, a alimentação, o desenvolvimento da criança, é o momento de procurar ajuda. Bacana. Então, nunca é cedo e nunca é tarde, é Não. isso? Inclusive, essa paciente de 2 aninhos era mais nova. A mais de idade, assim, se eu não me engano, tinha 72 anos, né?
Então, assim, não existe já. De 0 a 100 anos, 120 anos, qualquer idade aí é propício para estar fazendo um acompanhamento psicológico. Chegar com 100 anos acompanhado pelos pais, você atende. Vai ser difícil, mas se aparecer lá, a gente atende sim, com certeza. A gente atende todos, independente de raça, de cor, de religião, de credo. Nós atendemos todos. O SUS é de todos, né? Muito, muito bom. A gente sempre, quando a gente fala sobre o SUS, observa que é um direito, né, que nós temos ali e temos que cada vez mais exigir. Eu penso assim, né, como cidadão, às vezes a gente reclama do SUS, e tal, mas a gente tem que reclamar mesmo, para ver se cada vez mais fica melhor. Sim. Porque assim, se a gente, cidadão, assim, às vezes não fazer uma reclamação e tal, eles não contratam mais profissionais, porque é muito importante o profissional. Às vezes tem pouco profissional no local e tal. A gente vai ali. Eu já vi em alguns locais ter caixa de sugestões. Eu acho muito importante voltar a ter essas caixas de sugestões, porque a gente consegue ali tá exercendo o direito da gente. Quando a gente tem um serviço que é governamental e a gente utiliza ele, eu acredito que a gente tem que exigir mesmo para que cada vez fique melhor. Ah, eu fui bem atendido. E que fulano também seja bem atendido. Então eu trago às vezes essas questões aqui porque a gente, eu acho importante para o pessoal que está de casa procurar o direito sempre. O direito e cumprir os deveres. Sim. E se você precisar, né, de um serviço, né, relacionado à saúde mental, à saúde, né, procure o seu SF mais próximo, não é isso? Exatamente. Estratégia de saúde da família. Você falou algo aí, Rafael, que é muito interessante. Eu falo para meus pacientes o seguinte, bate na porta, né? Bate na porta. Vai lá e bate na porta. Vai lá na estratégia da saúde da família, bate na porta, né? Porque, como falamos aqui, o SUS é um direito, né? É um direito de todos. Então, todos têm direito ao acesso ao SUS, a que o SUS fornece. Então, se o SUS fornece um tratamento psicológico, é direito da pessoa e ela pode ir até lá para ela ser atendida. É bater na porta. Bata na porta. Pois eu estou gostando muito do nosso papo aqui sobre a vida. Sempre trago essa relação entre o profissional, entre a vida, sempre valores. Eu queria, assim, né, que você falasse algo com o pessoal de casa sobre o sonho, relacionado ao sonho. Porque eu observo que a pessoa vai no psicólogo, ele chega e tal, e quando ele está assim, sem sonho, sem vontade, sem muito estímulo, eu acredito que ele precisa ali. Então, manda um recado para essa pessoa que ele está precisando desse estímulo. Bom, o que eu tenho que falar para você aí que tá se sentindo aí desmotivado, baixa energia? Hoje, na cidade de Montanha, nós temos diversos profissionais de saúde. Né? Temos aqui 8 unidades de estratégia da saúde da família. Cada unidade tem um psicólogo, né, que vai poder te atender. Então, se você sente que tá pesado, tá difícil andar aí sozinho, um profissional ele vai te ajudar o máximo possível a você se organizar mentalmente e conseguir levar a vida aí mais leve possível, menos dolorosa possível. E se você também estiver aí e tal, e querer bater um papo aqui com a gente, só aparecer, procura o QuestioneCast, a gente vai bater aquele papo. E depois eu encaminho você para lá pro SF. Tudo certo. É isso aí, o importante é mostrar o caminho. É porque a gente, eu brinquei aqui, mas a gente procura às vezes tá mostrando a voz da gente, falando o que precisa, o que a gente tem vontade, o que a gente sonha. E eu sempre trago aqui essa questão do sonho. E eu queria que você falasse qual a importância de sonhar na vida do ser humano. Quando você fala no sonho, né? Existe assim vários tipos de sonhos, né? Existe o sonho real,
né? O sonho onde a pessoa almeja, ela tem expectativa de vida, né? Tem um sonho que ela dormiu, sonhou, né? Comeu uma feijoada, tem um pesadelo. Então, assim, às vezes, né, a pessoa ela tá ali vivendo tantas frustrações que ela não quer mais ter essa expectativa, né? Então, para ela, ter uma expectativa e não conseguir é algo muito doloroso, né? Então, o que que ela faz? Inconscientemente, não vou gerar expectativa, porque aí o sofrimento é menor, né? Então, é uma pessoa que vem de várias frustrações, várias perdas, né? Vários momentos na vida em que ela lutou e não conseguiu. Então, são pessoas que precisam, sim, de ajuda, né? Precisa de um suporte, precisa se autodescobrir, identificar qual é o potencial que ela tem, né? Muitos pacientes que eu atendo chegam, né, nessa energia, né, lá embaixo, sem expectativa de futuro nenhum, né, sem conseguir enxergar lá nada no futuro, falando aí na sua linguagem, Rafael, não sonham, né, não tem essa visão, esse crescimento. E aí a gente vai conversando, a gente vai trabalhando e no final das contas, né, os pacientes conseguem uma evolução, melhora, passa a planejar, a sonhar, e é um avanço assim bastante significativo. Tipo, tem mais outro tipo de sonho também que eu conheço. Aquele que a gente acha na padaria, sabe? Você esqueceu desse. Esse sonho é bom, de goiabada, de creme. E sobre essa questão, assim, eu joguei ali pro lado comestível. E qual assim, a influência, às vezes, dos alimentos ali na vida de uma pessoa, assim, que tem algum problema, às vezes, um transtorno, assim, mental? Existe alguma coisa que os alimentos podem fazer com essa pessoa para deixar ela no estado? Assim, não estou falando exatamente do sonho, mas, assim, questão da alimentação mesmo. Bom, tem uma frase que o gastro que usa, né? Teve uma vez que eu fui num gastro, tava com gastrite moderada, e ele falou a seguinte frase: você é aquilo que você come, né? Então, se você come besteira, vai ser uma besteira, né? Seu corpo vai virar uma besteira, né? Então, assim, a alimentação saudável, ela faz parte da saúde mental, né? Então, a alimentação balanceada, muita besteira, muito fast food, vai te deixar mal, né? Então, o seu intestino não vai funcionar bem, né? E a medicina fala aí que o intestino é o seu segundo cérebro. Então, se o intestino não está funcionando bem, vai ter ali uma irritação, vai ter um estresse, vai gerar uma ansiedade, né? Então, querendo ou não, você vai ter problemas também ali com a saúde mental. E acho que também de um outro lado que você traz aí a pergunta, tem muito sofrimento mental que é causado por causa de uma falta, né? E o que a pessoa vai fazer? Ela vai buscar suprir aquela falta ingerindo alguma coisa. Então ela vai ingerir alimentação, vai ingerir doce, vai acabar de comer, vai ter aquela fome emocional, porque ela tem aquela falta, né? Outros vão comprar, né? Outros vão usar bebidas alcoólicas, substâncias psicoativas e outras drogas, para tentar suprir aquela falta, aquele vazio que sente dentro de si. Muito bom. Quando você trouxe ali, eu creio que você está falando assim, um tipo de vício, basicamente, não é isso? Isso. Um vício que leva a outros transtornos, né? Aliás, falta de alimentação e tal. E eu vou trazer agora um tema assim, mais polêmico, né? Vou falar sobre vícios, que existem vários tipos, listos e ilícitos, é isso? Sim, sim. E qual assim, o papel do psicólogo ali em relação um viciado assim, numa droga pesada, um exemplo? Ele chega lá e tal, procura ajuda. Qual é assim assim, quais são assim, os procedimentos? Porque eu acho que às vezes é até difícil, né, de ele chegar e ir lá. Tem algum trabalho social em volta disso que leva a ele, que acompanha? Fala pra gente um pouco. Bom, existe N trabalhos que pode ser trabalhado aí com dependente químico, né?
para um usuário, uma pessoa que faz uso, né, de substâncias psicoativas. Então, existe vários trabalhos que podem ser feitos. E o SUS tem esse trabalho também, com dependentes químicos, né? Hoje nós temos ali CAPS AD, né, no SUS. Na cidade de Montanha ainda não tem, né? Mas temos na Redondeza, temos em outras cidades aqui no estado do Espírito Santo, esses serviços, né, de centro de atenção psicossocial, que pode fazer esse trabalho aí com pessoas que têm algum tipo de dependência. E o que o psicólogo faz, né? O que a gente faz quando alguém procura? Primeiro, que quando alguém procura já é meio caminho andado, né? Porque, como você mesmo falou, é difícil, né, alguém procurar. Porque ele está ali controlado, a pessoa está ali num vício, né? Não consegue controlar, é difícil ali para a pessoa buscar ajuda, né? Muitas das vezes, ou na maioria das, quem busca ajuda é a família, né? Os familiares. Então, o que o psicólogo faz ali né, nos primeiros momentos? Ouve a demanda, porque é um sofrimento, né? Como a gente falou aqui, existe um vazio, uma falta, então ele vai buscar preencher essa falta no álcool, nas substâncias psicoativas e outras drogas. Então o psicólogo ele necessita ouvir essa pessoa, esse indivíduo, acolhimento, porque é um preconceito muito grande, né? Uma discriminação. Então ouvir, acolher, tentar ali entender qual o sofrimento por trás daquela busca ali por preenchimento do vazio. Bem elaborado ali a sua resposta, porque eu vi que muitas pessoas às vezes sofrem ali e não tem assim esse acompanhamento. E eu acho muito importante isso, o município, né, trazer ali essa solução de certa forma, né, são passo a passo, né, isso não é só uma coisa só que resolve, não é isso? Sim. E Rafael, só te interrompendo aqui, aqui na cidade de Montanha não tem o CAPS AD, né, de específico autodrogas, porém a cidade de Montanha presta esse acompanhamento, né, assiste esses indivíduos. Nós temos aqui um centro de especialidade, que é o EMAESM, então tem especialista atendendo lá, psiquiatra. Então, quem tem essa dificuldade aí né, com álcool e drogas, são atendidos nesse local, onde tem psicólogo, onde tem psiquiatra. E daqui da cidade de Montanha, desse centro especializado, ocorrem os encaminhamentos. Então, aqui não tem um CAPS AD, não tem uma clínica de internação, mas tem parceria em outras cidades com essas clínicas. Então, daqui é encaminhado, né, esses indivíduos, esses pacientes, para outras clínicas, para que faça também um tratamento especializado, depois retorne para a cidade fazendo um acompanhamento ambulatorial. Bacana. E lá onde você trabalha no EMAESM, é isso? Exatamente, no EMAESM. É uma equipe multiprofissional de atenção especializada em saúde mental aqui da cidade de Montanha. Lá tem psicólogos? Psicólogo, tem assistente social, psiquiatra e neurologista. Viu? Bacana. Especialidades lá. É interessante. E onde fica? Se a gente quiser procurar lá, fala pra gente. O EMAES está localizado na rua Santa Leopoldina, 702, no centro aqui em Montanha, próximo de JM Material de Construção. Então é rua Santa Leopoldina, 702, aqui próximo do sindicato, próximo do material JM. Você pode procurar, pode procurar também a estratégia da saúde da família, eles vão direcionar e você vai ser assistido aí pela saúde mental de Montanha. É isso. Nosso podcast ali, nós estamos. O papo tá bom e tal. E estamos chegando ali no momento ali, né? A gente mandar aqueles alôs pra família, pros já amigos. Tá acabando? Como assim? Agora começou, né? Pessoal, vai ter a parte 2 aí, futuramente, né? Mande perguntas ali de baixo, manda comentários. E mais pra frente a gente tá fazendo um próximo mais, respondendo algumas perguntas, é claro. Sim. Bom, obrigada aí você que está assistindo, você que está vendo aí o podcast. Não esqueça de dar um like, Estima Bates TV, dá um like aí, curte, comenta. E você que sente que está difícil
prosseguir aí sozinho, busca ajuda profissional. Bom, manda um abraço aí para os nossos parceiros, Speed Telecom, né? ISPT Plus, ISP Plus. Um abraço aí para vocês, Saúde Mental de Montanha, né? Toda a gestão aí da saúde mental de montanha. A minha chefe, né? A Lília Ferreira, minha chefe, é parceira, assistente social, trabalha ali com a gente na saúde mental de montanha. E um abraço aí forte para toda essa equipe aí maravilhosa que trabalha arduamente para ofertar o melhor aí para a comunidade. É isso aí, estivemos aqui com a Célia. Prazer, Rafael. Pessoal, esse foi mais um QuestioniCast. Obrigado aí pela sua audiência e até uma próxima. Até! Tchau. Tchau, tchau.